A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias. Jornal das 10, na Rádio Observador, com a edição da Vanessa Cruz. A falta de medicamentos nos hospitais públicos está a agravar-se e já há tratamentos adiados. Nomeadamente para doenças como a psoríase ou a artrite. Situação que está também a adiar sessões de tratamento em hospital de dia. Miguel Pina Andrade, o Observador, falou com os administradores hospitalares, as unidades locais de saúde e associações de doentes para tentar perceber o que se passa. Que é exemplo a Associação Portuguesa de Psoríase, Vanessa. O presidente Jaime Melancia retrata ao Observador o que se está a passar em vários hospitais, explica que os doentes tentam levantar medicamentos, mas recebem a informação de que não há porque o hospital não os encomendou. Este problema está a afetar o tratamento de doentes crónicos na área das doenças inflamatórias e oncológicas, por exemplo, sobretudo em Lisboa. Esta situação leva as unidades locais de saúde a multiplicarem os pedidos de medicamentos umas às outras. O que é que dizem os administradores dos hospitais, Miguel? O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares confirma que tem havido um aumento dos pedidos. Em causa estão as dificuldades de muitos hospitais em reporem o estoque. A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, por exemplo, alerta para adiamentos de sessões de hospital de dia por falta de medicamentos e também a Comissão de Utentes de Saúde em Braga aponta para falhas de fornecimento a doentes oncológicos. Mas o que é que explica a falta de medicamentos nos hospitais públicos nesta altura? Em causa está o atraso nos concursos de compra de medicamentos, Vanessa. No SNS o processo é feito de forma centralizada, ou seja, através de compras de maior dimensão. A tarefa cabe aos serviços partilhados do Ministério da Saúde ou então às próprias OLS e IPO em concursos que elas fazem. E o que é que dizem os serviços partilhados do Ministério da Saúde e a Direção Executiva do SNS? O Observador pediu esclarecimentos às duas entidades e, Vanessa, enquanto a Direção Executiva do SNS não respondeu em tempo útil, os serviços partilhados do Ministério da Saúde desmentem os relatos de atrasos nos concursos. O jornalista Miguel Pina Andrade sobre a falta de medicamentos nos hospitais do SNS. No site do Observador, este artigo é assinado pelo jornalista Tiago Queiro e está em destaque a esta hora. Hoje é o último de 3 dias de congresso do PS em Viseu e, Vanessa, vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. Vão ser os primeiros escolhidos desde que José Luís Carneiro assumiu a liderança do partido, sendo que até daqui a pouco, às 11 da manhã, os delegados vão ainda votar a moção global de orientação política de José Luís Carneiro. As atenções deste terceiro dia também estão viradas, claro, para o discurso de encerramento do secretário-geral, José Luís Carneiro, e, Vanessa, há expectativas quanto aos temas-chave deste discurso. Sim, espera-se que José Luís Carneiro apresente propostas para a habitação, saúde e economia e ainda mais uma vez abordar o tema da legislação laboral. Ontem, o segundo dia de congresso ficou marcado pela relação com o PSD, à boleia do acordo que o Chega diz ter para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional. Se o PS ficar fora das escolhas de juízes que faltam, há diferentes ideias entre os socialistas sobre até que ponto é que deve existir ou não uma ruptura com o PSD e, em particular, com Luís Montenegro. E se o dia de ontem começou com o presidente do PS, Carlos César, a tentar ditar uma estratégia, as vozes divergentes também se fizeram ouvir, Miguel Viterbo Dias. No arranque do dia, o presidente do partido, Carlos César, tentou ditar o tom na relação com o governo. O PS deve continuar a demonstrar querer ser parte das soluções e não apenas parte da crítica e da denúncia, em que deve ser assertivo e distintivo, lembrando ao governo que é dele que depende a estabilidade política. Mas nem todos concordaram. Nós precisamos de uma postura forte, nós temos que nos dar ao respeito. Nós precisamos de falar para o país, porque o PS é candidato a governar o país e não candidato a parceiro parlamentar deste governo. Miguel Costa Matos, um dos novos jovens turcos do PS, que pede uma oposição mais agressiva, mas entre as atuais figuras da direção, o conselho é para evitar rupturas. Devemos ter todos uma grande preocupação
em contribuir para que se não chegue a uma situação de crise irreversível na relação entre os dois partidos. Francisco Assis, que ainda assim admite que a questão da indicação de juízes para o Constitucional pode mudar a relação entre os partidos. Se porventura isso acontecer, alterará radicalmente a relação entre os dois principais partidos políticos em Portugal. Isso não deve, evidentemente, ter como consequência natural, automática e inevitável que o Partido Socialista, por exemplo, diga de antemão que vai inviabilizar orçamento. E entre as vozes que até têm feito reparos à estratégia de José Luís Carneiro, culpa-se o PSD. O PS não está a fazer uma ruptura. Quem faz a ruptura é quem, pelos vistos, e acreditando no líder do Chega, não é uma coisa na qual eu deposito grande confiança, há um acordo já fechado há muito tempo sobre este assunto. E o Partido Socialista não é envolvido numa conversa sobre isto, não se retiram conclusões. Perguntam, mas isto é uma ruptura, nunca mais falamos, nem olhamos para o orçamento? Claro que não, o Partido Socialista nunca faria uma ruptura dessa natureza. Mariana Vieira da Silva, num dia de congresso que não conseguiu estabelecer uma linha firme sobre a relação entre o PS e o Executivo. Miguel Viterbo Dias com a estratégia do PS para liderar com o Executivo de Luís Montenegro. A política que deixou de ser tema para Marcelo Rebelo de Sousa. O ex-presidente da República participou numa tertúlia na terra natal, mas diz que está a cumprir uma travessia no deserto. Ainda antes de sair de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha prometido ficar uns tempos em silêncio. Ontem, na festa do livro de Celurico de Basto, e apesar da insistência dos jornalistas, não comentou nem o impasse da eleição dos órgãos externos da Assembleia da República, nem outros temas da atualidade. Sobre isso é que não posso dizer nada, tenho imensa pena. Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos, onde perguntar 1000 vezes, eu 1000 vezes direi que não digo nada. Portanto, o governo tem pois é isso mesmo, pois eu, tudo isso, pois esta crise energética, mas isso tudo isso são questões políticas sobre as quais eu não me vou pronunciar. Sr. Professor, e então do ponto de vista de direito e de constitucionalismo, o professor é um perito nesta área? Também não, porque isso é uma questão política. E acerca da atualidade internacional e da guerra do Irão? Também é uma questão política. Não preocupa? Também é uma questão política sobre a qual não me vou pronunciar. Marcelo Rebelo de Sousa numa travessia no deserto das opiniões que garante é para continuar, mas vai também a continuar a aparecer em momentos institucionais. Jogo de madrugada, achávamos que íamos acordar de barriga cheia, mas não, sem golos. Portugal empatou a 0 com o México num encontro de preparação no estádio Azteca. Na cidade do México, uma seleção nacional pouco inspirada, só 2 remates à baliza, 1 em cada parte. Roberto Martínez apostou em algumas surpresas, Rui Silva na baliza, Mateus Nunes na lateral direita e Samu Costa no meio-campo. Na segunda parte, o selecionador nacional fez 9 alterações, 7 logo ao intervalo. Apesar do resultado sem golos, Roberto Martínez admite ter ficado satisfeito. Tivemos 5 dias para preparar o jogo, conceitos muito específicos, muito claros, e fiquei muito satisfeito com a intenção de executar isso, e a ideia de jogo foi muito clara. Depois, individualmente, não é fácil chegar a jogar na altitude, em março, há muitos aspectos individualmente que nós podemos avaliar, mas não era o estágio de avaliar jogadores num contexto individual, é avaliar os jogadores no contexto de grupo. Roberto Martínez, em conferência de imprensa no México, o selecionador nacional diz que a equipa portuguesa está mais preparada nesta altura para o Campeonato do Mundo. Portugal vai continuar o estágio de preparação para a competição. Volta a jogar na próxima terça-feira, depois de amanhã, frente aos Estados Unidos, em Atlanta. Um jogo também com relato aqui em direto na Rádio Observador, apesar de ser durante a madrugada. Antes do jogo, Vanessa, um adepto da seleção mexicana morreu no estádio Azteca. A tragédia aconteceu cerca de 2 horas antes do apito inicial. Em comunicado, a Secretaria de Segurança da Cidade do México explica que este adepto caiu da zona de camarotes do estádio. O homem, adepto da seleção mexicana, tinha 27 anos, estaria embriagado. São agora 10h08, já a seguir à nova edição do Gabinete de Guerra, com a Vanessa Cruz. Para já fazemos uma ronda por outras notícias que também estão a marcar esta manhã de domingo. Desde logo a guerra no Médio Oriente, o Irão foi fortemente bombardeado esta madrugada em muitas zonas de Teherão, a capital. As forças de defesa israelitas avisam que em poucos dias conseguem destruir a maioria das capacidades de produção militar iranianas. Por outro lado, o Irão autorizou a passagem de 20 navios paquistaneses no Estreito de Hormuz. As autoridades do Paquistão já reagiram, falam num passo significativo para a paz. De resto, o Paquistão tem servido
papel de mediador neste conflito. Ainda assim, as restrições ao comércio global no Estreito de Hormuz são para continuar. Protestos anti-Trump por causa da guerra no Irão, precisamente, e das consequências económicas. Milhões de pessoas saíram ontem às ruas nos Estados Unidos, com mais de 3.200 manifestações nos 50 estados. Protestos também além fronteiras. Em Portugal, no Porto, foram cerca de 2 centenas de pessoas em protesto em frente à Câmara. Na Fórmula 1, a Mercedes voltou a ganhar uma etapa no Campeonato do Mundo. Kim Antonelli, de apenas 19 anos, venceu o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 no circuito de Suzuka, em Osaka. É o mais novo de sempre na liderança do Campeonato do Mundo de pilotos. Oscar Piastri, no McLaren, ficou em segundo lugar. Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o pódio. E ainda, João, o que é que têm em comum os álbuns Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon? 2 grandes álbuns de uma grande banda que está por cá, não é? Pois é. Vão estar também em destaque esta noite no Coliseu dos Recreios do Porto, Pink Floyd, no concerto de celebração dos 50 anos de lançamento destes 2 álbuns, concerto marcado para as 9 da noite. Mas Vanessa, os membros desta, que é uma das bandas mais icónicas de sempre, aliás, ouvir esta música é incrível. Vão estar presentes? Infelizmente não. A organização avisa que o guitarrista Roger Waters, o baixista David Gilmour e o baterista Nick Mason não fazem parte deste concerto. Mesmo assim, prometem um convidado muito especial e músicos e cantores originais das digressões de Pink Floyd e de Roger Waters. Pink Floyd no Coliseu dos Recreios no Porto, hoje às 9 da noite. Ainda há bilhetes? Ainda há. Os fãs da banda inglesa, se quiserem ir ao concerto destes 50 anos dos 2 álbuns, Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon, ainda podem. Algumas dezenas de bilhetes disponíveis, custam 39 euros. Então é correr para conseguir estes últimos bilhetes. É com os Pink Floyd que fechamos esta edição das 10. Vamos fechar o microfone para cantar um bocadinho com este I Wish You Were Here.